Queridos, e como um dia festivo, nós temos aqui, né, essa preciosa vida, reverendo Carlos, né, do reverendo Sérgio, que desde o início sonhou e idealizou essa plantação. E Deus nos dê a graça de poder caminhar com ele como pastor auxiliar, receber esse convite dele para iniciarmos esse trabalho. E agora, que vamos completar 2 anos, nós vemos aí as grandes bênçãos que Deus tem realizado, né? É fruto das orações do nosso irmão, do Conselho da Lapa e daquela igreja que ali se reúne, uma igreja centenária que tem orado todos os dias por cada vida que aqui se adentra para fazer parte de algo muito maior. Então nós nos alegramos por receber aqui o reverendo Sérgio, que vai nos conduzir na mensagem, vai trazer uma palavra de ânimo, de esperança à igreja e dos nossos projetos e sonhos, né, ainda este ano. Então, o reverendo Sérgio está com a palavra. Eu quero somente orar com o nosso irmão. Querido Deus, que honra o Senhor nos dá de ver que é naquela caminhada da praia, em 2023, o Senhor de fato concretizou numa plantação. E essa plantação está caminhando de tal maneira que nós podemos dizer, é um grande milagre. E nesse grande milagre nós queremos sonhar com aquilo que o Senhor nos permite, com aquilo que o Senhor nos dá, de ver, ó Deus, aquele trabalho que iniciou dia 14 de janeiro de 2024, ainda nesse ano 2026, se concretizar, organizando-se como igreja e se tornando uma igreja presbiteriana Betânia. Muito obrigado, ó Deus, porque a igreja da Lapa tem sonhado, orado, tantos irmãos, uma igreja centenária, e tem visto e testemunhado do que é as suas orações, do que é a sua entrega nesse trabalho. E nós queremos dizer, Senhor, muito obrigado. Use o teu servo, o reverendo Sérgio, a ministração da sua palavra. Também fale às nossas crianças, para que elas entendam, no momento que estiverem fazendo seus desenhos, as verdades que serão aqui expostas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. As nossas crianças, como hoje nós estamos cheios aqui, eu não vou pedir para que elas venham à frente, mas o reverendo Sérgio vai falar a vocês e os nossos irmãos vão auxiliar, entregando uma prancheta para você fazer o desenho que ele vai introduzir para vocês no sermão, tá bom? Bom dia, irmãos. Bom dia. Quero cumprimentá-los em nome de Jesus, trazendo um abraço do Conselho da Igreja Presbiteriana da Lapa, também dos irmãos de vocês que são membros da Igreja Presbiteriana da Lapa. Quero cumprimentar a todos aqueles que o Senhor Deus tem chamado à fé, chamado à luz, chamado à vida. Quero agradecer e louvar a Deus por todos aqueles que já estão trabalhando na liderança, servindo, se envolvendo neste lugar. Claro, fazendo menção à família do reverendo Robert, da Pri, das meninas e de todas aquelas famílias que Deus tem trazido devagarzinho. Estou vendo aqui alguns alunos queridos, ex-alunos, agora reverendos com a gente na caminhada. Estou vendo aqui Anderson e Augusto e talvez até tenha mais alguém. E o conselho da igreja que veio representado nessa manhã para os nossos presbíteros Luiz Gustavo, também Alexandre e Adonias, os membros da igreja da Lapa que eu estou vendo aqui, que vieram também para celebrar, estou vendo aqui as famílias ali, me perdoe, não vou falar todos os nomes para não esquecer ninguém, já pensou? Jamais. Então, louvar a Deus por tudo isso, por esse tempo maravilhoso que o Senhor Deus tem nos dado. É bonito demais ver essa igreja cheia, irmãos, é maravilhoso ver isso. Nós já vimos essa igreja sem nenhuma pessoa aqui, né? Reverendo Robert e eu, e irmãos que estavam conosco. E depois, para essa igreja estar do jeito que está, você chegou aqui e se somou a tantas outras pessoas.
É bonito ver a obra de Deus andando. Nossa última irmãzinha, membro, Elia, 7 meses, né, Ivan? 7 meses. Jumana, né? Não vou errar agora. Chamei de Giovana, chamei de Juliana, para saber que é Jumana. Louvado seja Deus por isso, porque essa é a graça de Deus na nossa vida. Irmãos em Cristo. Meus irmãos, eu quero meditar na palavra de Deus nessa manhã, debaixo deste tema. Quando conhecemos o autor da vida. Quando conhecemos o autor da vida, algumas coisas realmente acontecem. Eu quero começar lendo o texto, depois, claro, conversando com as nossas crianças. Nós temos esse hábito também lá na Igreja da Lapa, de sempre conversar com as crianças antes, orientando as crianças a fazerem a sua ilustração, seu desenho, porque as crianças, elas adoram também. O culto é um trabalho nosso ao Senhor. Nós estamos servindo a Deus enquanto cultuamos. E nossas crianças fazem isso também. Elas adoram também. Elas servem a Deus também. Claro, na idade delas, né? Então, enquanto elas ouvem a palavra, enquanto elas fazem uma ilustração, um desenho, elas também estão adorando a Deus de maneira mais fenomenal. Nós, de maneira mais abstraída, pensando em Deus sem necessariamente ter que tocar. Mas nossas crianças ainda precisam algum auxílio nesse sentido. Então, nós as ajudamos a trabalhar, ajudamos as nossas crianças a servirem a Deus assim, fazendo o seu desenho e pensando nisso. Então, vou ler o texto primeiro, do versículo 38 para frente, irmãos. João capítulo 11, versículos 38 até o versículo 44, né? 44. Está escrito assim na palavra de Deus, se você puder acompanhar, acompanhe. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Primeiramente, então, conversando um pouquinho com as nossas crianças, e vocês fazem o desenho, por favor. O melhor desenho que eu poderia pedir para vocês seria fazer um cemitério, mas eu não vou pedir para vocês fazerem um cemitério na folha. Imagine vocês daqui a pouco olhando lá: nossa, o pastor pediu para a gente fazer um cemitério, né? Então não vou pedir para você fazer um cemitério, mas vou pedir para você fazer aí no seu desenho uma rocha. A palavra gruta que está aqui, para muitas das nossas crianças, elas não sabem o que é. Nós adultos sabemos, é um buraco na pedra, dentro da pedra, né? Então, o pastor vai pedir que vocês façam isso. Uma pedra, uma espécie de pedra, tá? Uma pedra bem grande, uma rocha, sabe? Uma rocha grande. Mas essa rocha, ela tem uma abertura. E lá dentro tem um homem. É esse homem, chama-se Lázaro, que o pastor acabou de ler aqui. E o pastor gostaria que vocês fizessem do lado de fora dessa gruta, dessa pedra com um buraco bem no meio, essa cruz aqui, a cruz. Porque o que Jesus está fazendo naquele momento é antecipando algo que ele mesmo passaria. Vocês lembram, conhecem a história, crianças? Jesus foi crucificado numa cruz assim. Quando ele foi tirado da cruz, ele foi sepultado numa gruta também. Uma rocha com uma abertura no meio, onde um homem chamado José de Arimateia era dele. É como se ele tivesse comprado aquele lugar para que quando ele viesse a falecer, o seu corpo fosse colocado lá. Então Jesus foi sepultado ali. As nossas crianças sabem, eu imagino, que 3 dias depois, ele saiu da gruta. Também tinha uma pedra.
Aqui, Jesus disse para as pessoas, tirem a pedra. No sepulcro de Jesus, na rocha onde Jesus estava dentro, não foi nem pessoa humana que virou a pedra. Foi alguém que veio dos céus para virar a pedra. Então, essa é uma passagem muito semelhante ao que Jesus viria a passar depois. Por isso que eu estou estudando aqui com vocês hoje a ressurreição de Lázaro. Porque ela demonstra, de alguma maneira, que depois Jesus ressuscitaria, e vou antecipar já, como os mais jovens falam em spoiler, vou dar um spoiler aqui, que isso vai acontecer com você. Da mesma forma. Como isso vai acontecer? Bom, não sabemos. Uma parte já começou. Nós já fomos chamados da morte para a vida, mas nós ainda estamos nesse corpo aqui. Na glória de Deus, nós seremos tirados totalmente fora desse mundo. Você percebe? Então, por isso que nós estamos entre o já e o ainda não. Nós já somos filhos de Deus, nós já temos morada no céu, mas ainda habitamos nesse corpo aqui. Então, em alguma medida, nós ainda estamos dentro do sepulcro. É meio estranho falar isso, porque nós estamos vivos, uma barbaridade, né? Tudo tão tranquilo, estamos livres demais, mas de alguma maneira ainda estamos presos. Porque esse tempo vai passar. E no dia em que esse tempo passar, então, sim, na glória de Deus, nós viveremos a plenitude daquilo, o motivo fundamental de por que Jesus veio. Jesus veio para resgatar um povo para si, para viver eternamente no céu. Então, com as crianças, enquanto elas vão fazendo aí o desenho, a pedra, lá dentro, não sei como vocês vão fazer isso, uma pessoa lá dentro, e fora dessa rocha, a cruz, a força da cruz. Porque aqui está a maior vitória que nós poderíamos imaginar, na cruz. Por isso ela está simbolizada aqui, para que eu e você possamos perceber e nos lembrar sempre, ó, essa é a obra da cruz. Essa é uma igreja que fala da cruz. Esse lugar nos fala de vida. Esse lugar nos aponta para a eternidade. E, começando então já com o texto, você vai perceber uma coisa aqui. Talvez aqueles que já leram esse texto mais vezes sabem, mas talvez alguém ainda não sabe. Você sabe onde aconteceu isso aqui? O lugar que Lázaro estava na rocha e que Jesus foi lá e disse, Lázaro, vem para fora? Você vai saber olhando para o versículo 1 de João 11. Veja aí, João capítulo 11, eu estou lá no 38, né? Mas nós vamos começar, só para você ter uma ideia de local. Veja o que diz João 11, 1. Um homem chamado Lázaro estava doente e ele era de Betânia. Por isso que eu escolhi esse texto para falar com você nessa manhã. Um homem de uma cidadezinha, aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém, estava morto. E lá, naquele estágio de morte do amigo de Jesus, a glória, isso é a coisa mais maravilhosa que você possa imaginar. A glória chegou. A glória chegou e onde havia morte, a ideia de 4 dias é morte morrida de tudo. Não tem mais o que fazer depois de 4 dias. No pensamento dos judeus, inclusive, essa era a ideia. Era depois de 4 dias que eles entendiam, morreu de verdade. Porque muitas pessoas, ao longo da história, passam às vezes um dia em estado de morte e de repente recupera. Eles davam um limite. 4 dias era considerado morto mesmo. É claro, todos nós sabemos que um dia que alguém está sem nenhum movimento, gelado, faleceu. Mas eles ainda tinham isso. Depois de 4 dias, então era sem chance nenhuma. Era mais ou menos como quando as pessoas eram consideradas publicanas. Um publicano era alguém sem possibilidade de salvação. Enquanto era pecador, os judeus pensavam, ainda tem possibilidade de salvar. Mas o publicano, esse não, porque esse conseguiu pecar tão bem, mas tão bem feitinho os seus pecados, que não tinha mais jeito de retornar. Então era chamado publicano. Era uma caracterização de alguém sem chance de ser restaurado. É mais ou menos essa ideia. Depois de 4 dias era morte para não voltar mais. E isso aconteceu em Betânia. Isso aconteceu em Betânia. O motivo do nome da nossa igreja aqui nos remonta um pouco a essa ideia. Foi neste lugar que um homem ressurgiu. Um homem viveu em Betânia, esse homem é Lázaro.
Há muitos anos atrás eu escrevi uma canção, e eu vou ler essa canção, ela está musicada, inclusive está no YouTube, chama-se Mestre que Restaura. O meu irmão Lucas e a Samuel Camargo gravaram essa música. Eu, para não ofender a melodia e os seus ouvidos, vou só ler nessa manhã. Eu escrevi assim, nessa canção. Mestre que Restaura é o nome da canção. Uma notícia triste, porque um amigo partiu, tanto para falar, contudo, sem tempo para expressar. Triste. 2 dias sofrendo a ausência, saudade mantendo a presença. Tanto para falar, mas cadê o tempo? Mestre, onde estavas? É porque uma das irmãs pergunta para Jesus. Longe de ti morremos, nosso irmão partiu, nossa família se partiu. Mestre, restaura, mestre que restaura. Uma rocha fria, mas há alguém lá dentro. Tanta escuridão, dor e lamentação. Onde estavas? Sem vida há 4 dias. O mestre chorou. Vem para fora agora, ver a glória do Senhor, para que o mundo creia. Existe tempo. Mestre, tu chegaste, junto a ti vivemos, o nosso irmão voltou, pelo amor reviveu, retornou para nós, retornou para ti, mestre que restaura. Mestre, tu chegaste, junto a ti vivemos, o nosso irmão voltou, por amor reviveu, retornou para nós, retornou para ti. A ideia é, nós fomos chamados da morte para a vida também. Mas quando nós somos chamados da morte para a vida pela palavra de Deus, não dá mais para viver como se estivéssemos mortos. Quando conhecemos o autor da vida, vivemos. Quando conhecemos o autor da vida, então nós vivemos. O verbo para conhecer no Antigo Testamento é um verbo hebraico chamado yadar. E esse termo, esse verbo, é a ideia da produção da vida. Quando Jesus nos alcançou, Jesus não melhorou algumas coisas em nós. Jesus não ajustou algumas coisas erradas na nossa vida. Ele nos deu nova vida. Novinha mesmo. Como a de Lázaro. A vida de Lázaro aqui foi restaurada da morte. Só que agora passou a viver. É verdade que nós não estamos embrulhados nas ataduras, como Lázaro saiu daqui, né? Saiu todo amarrado, até com uma coisa na cabeça. Nos filmes, quando aparece Lázaro saindo da rocha, é a coisa mais feia do mundo, porque parece uma múmia saindo, né? Mas isso também tem uma explicação. Quando nós somos chamados da morte para a vida, o autor aos Hebreus diz, agora corra a carreira. E você precisa correr a carreira se desvencilhando ou tirando de você o pecado que tenazmente nos assedia. Por isso, de certa forma, isso também é muito didático. Nós recebemos vida para adorar ao Senhor, para glorificar o Senhor. Mas nós temos umas ataduras que nos prendem aí. Nós temos umas coisas que às vezes nos seguram. São os nossos pecados. Então, só abstraindo a ideia de alguém que sai da morte para a vida, na maneira como Lázaro saiu, nós também, na nossa carreira cristã, na nossa caminhada, temos que ficar atentos a como adoramos, como nós somos fiéis ao nosso Deus, o quanto nós somos agradecidos pela vida, o quanto nós temos alegria e esperança e certeza e fé na palavra de Deus, porque a obra de Cristo não foi uma obra barata, é uma obra cara. É o preço de sangue. Veja, que é muito grande o que aconteceu, a salvação. Então, eu quero trazer essa ideia, quando se conhece o autor da vida, quando conhecemos o autor da vida, então, finalmente nós, finalmente mesmo, e graças a Deus, nós passamos a viver. Eu quero desenvolver algumas ideias aqui, pelo menos 3 ideias com vocês nessa manhã, nessa breve exposição aqui, sobre o que é conhecer o autor da vida. Primeira delas, olhando aqui para o texto, quando nós conhecemos o autor da vida, nós aprendemos a obedecer mesmo contra a lógica humana. Quando nós conhecemos o autor da vida,
quando nós sabemos que Ele dá a vida, que Ele deu a vida, então nós aprendemos uma coisa: aquele que deu a vida, aquele que entregou a vida, Ele é o Senhor, Ele é o nosso governo, Ele é a voz que nos manda. E Deus manda mesmo. Deus não pede por favor para os seus filhos, não. Deus manda. Quando Deus disse para Abraão que ele deveria ir para o deserto, Ele disse numa palavra simples: sai da tua terra. Sai da tua terra e da tua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse assim: Abraão, eu queria conversar contigo, mas estou na dúvida, não sei se você vai querer. Eu tinha um assunto aqui. Deus não começa falando conosco como a gente quando quer contar uma notícia preocupante ou coisa assim, a gente começa devagarzinho. Sabe a história do gato que subiu no telhado? Então, primeiro a gente conta que o gato subiu no telhado para depois dizer que o gato caiu e morreu, né? Então, começa devagar. Não. Deus olha Abraão, olha o deserto e diz: sai e vá. É simples assim. Claro, nós não ouvimos uma voz que vem do céu dizendo isso: sai e vá. Se você ouvir isso, você vai estar com problema de ouvido, está ouvindo vozes, ou está com alguma coisa na cabeça meio confusa. Porque Deus não usa mais esses mecanismos. Deus usa a palavra. Então, um homem ou uma mulher que leem a palavra, eles estão sempre ouvindo a voz de Deus. Um homem ou uma mulher que não ouve a palavra, que não lê a palavra, tem dificuldade com ouvir a voz de Deus. Vai ter que ouvir a voz de Deus pelas pessoas, uma vez ou outra no culto. Quem lê, quem tem familiaridade com a palavra de Deus, está sempre sendo dirigido pela voz de Deus. E essa é uma passagem bem interessante para isso. A palavra é: tirem a pedra. Não é assim que está escrito lá? Tira a pedra. Tira a pedra é uma coisa ilógica aqui nessa história. Ninguém queria tirar a pedra. Se eu e você estivéssemos lá, nós íamos dizer exatamente como Marta disse: Senhor, 4 dias já. Senhor, 4 dias e nós sabemos que se tirar a pedra não fica ninguém aqui. Isso é lógica humana. Senhor, 4 dias, morto, e o Senhor quer fazer uma coisa estranha, que todos nós sabemos que vai dar ruim no final. Isso é lógica humana. No entanto, aqueles que conhecem o autor da vida não justificam, não dizem: tirar a pedra? Espera aí, eu acho que tem um plano melhor, deixar a pedra e a gente ir embora. Fica só o Senhor aqui. Não, tirar a pedra é a ordem. É totalmente contra a expectativa de todo mundo. Mas vejam, o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Nós andamos por fé, não pelo que vemos. Sempre foi assim. Os filhos de Deus sempre andaram pela fé. Eles sempre entenderam o que Provérbios 3 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quem conhece o autor da vida, obedece. Não é um peso obedecer. Não é uma coisa difícil. Por quê? Porque nós não precisamos e não devemos usar a lógica humana para contradizer Deus. Se Jesus falou: tira a pedra, é só tirar a pedra. João Calvino disse determinada vez: a verdade ou a fé verdadeira, a verdade que está na fé, sempre se submete à palavra de Deus, mesmo quando a razão humana duvida. Irmãos, a dúvida faz parte da gente. Mas um dos grandes exercícios da nossa vida é, com a nossa fé, combater as dúvidas do nosso coração. Você pode ter dúvidas, nós devemos certamente ter muitas dúvidas, porque não sabemos muitas coisas. Olha, nessa semana, nós estávamos, Patrícia e eu, no carro, e então ela perguntou sobre uns nomes nas Escrituras. E ela queria saber sobre se aqueles homens eram homens ou mulheres. Maaca, Taás, uns nomes assim. Eu falei: eu não tenho a menor ideia se eles são homens ou se eles são mulheres. Ela falou: deixa eu dar uma olhada no chat GPT. Aí ela olhou, eram homens. Eu falei: ok. Mas nós não temos condição de saber todas as coisas que estão nas Escrituras, a não ser que queiramos estudar e escrutinar. Tem muita coisa que a gente não sabe. Mas as
principais acerca da nossa salvação, acerca da vida eterna, acerca da vida em comunhão, as principais, as que são importantes para nós, essas nós não podemos ter dúvidas. Coisas que devem ser claras, que o autor da vida disse, é assim e ninguém de nós precisa duvidar. Nós fomos criados por Deus através de Adão. Adão e Eva pecaram no jardim, e então por causa do pecado de Adão e Eva, eles foram tirados do jardim. Querubins ficaram fechando a entrada para que eles não voltassem para o jardim do Éden. E dali para frente, nós passamos a necessitar de redenção. E Deus mandou o seu Filho para redimir o seu povo. E a redenção na cruz e na vitória sobre a morte na cruz é a nossa alegria e certeza de que existe um céu e de que nós vamos viver eternamente naquele céu. Essas coisas nós não podemos ter dúvidas. Você pode ter dúvidas sobre se o nome de um rapaz lá das Escrituras é homem ou é mulher. Você pode ter dúvidas sobre uma data que você não consegue entender aquilo, se é 2 dias, 3 dias ou 4 dias. Você pode ter, você vai pesquisar e se você tiver curiosidade, você vai chegar à conclusão. Agora, sobre salvação, isso não pode ter dúvida. Outra coisa que nós não podemos ter dúvida, como é que a gente chega no céu? A gente chega no céu porque a gente é bom? Porque a gente convence a Deus? Porque imagine que Deus não iria me levar para o céu, eu que sou uma pessoa tão boa, eu que sou uma pessoa que se eu fosse Deus eu me salvava, de tão bom que eu sou? É por isso? Não, senhora. Não, senhor. Nós somos salvos não porque somos alguma coisa boa. Nós somos salvos apesar de sermos essa coisa ruim que nós somos. Esse ser humano ruim que nós somos. Esse ser humano que se afasta das coisas de Deus. Esse ser humano que promete uma coisa e não cumpre. Esse ser humano que diz, e muitas vezes diz que ama a Deus, diz que adora a Deus, mas com as nossas práticas desonramos a Deus e demonstramos que não amamos a Deus tanto assim. Então Deus nos salva não por causa de nós, Deus nos salva apesar de nós. Essas coisas a gente tem que saber, porque senão chega um dia que a gente acha que nós somos a menina dos olhos de Deus, somos o que Deus não pode ficar sem, e Deus pode, viu? Se Ele quiser, Ele fica, porque Ele não precisa de nenhum de nós. Nós é que precisamos dEle. Isso precisa ficar claro. Porque senão a gente começa a negociar com Deus e começa a se irritar com Deus. Não gostei disso que o Senhor fez. Não interessa eu não gostar de uma coisa que Deus fez ou não fez. Não muda nada na glória de Deus. Entende? Esse negócio não é sobre nós. Essa história de redenção é sobre Deus, o Pai, e sobre o seu Filho Jesus Cristo, e sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que, apesar de sermos quem somos, nos amou. E o Espírito ainda nos deu entendimento, porque Jesus morreu na cruz, mas tu já pensou se a gente não entendesse isso? Se a gente não soubesse que Ele morreu verdadeiramente na cruz? Muita gente não sabe, muita gente não vê. Quem é que aplicou isso a nós? A terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo. Por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê no Espírito Santo. É Ele que aplica a obra do Redentor e aplicou em você. Essas coisas tem que saber, não pode ter dúvida não. Percebe? Quem conhece o autor da vida, obedece, anda debaixo da sua palavra. Segunda coisa que essa passagem pode nos mostrar, está mais para frente um pouquinho, no versículo 40. É uma coisa que Jesus diz de uma maneira muito legal para as irmãs aqui, né? Diz mais para uma, mas as duas estavam ouvindo. É que quando se conhece verdadeiramente o autor da vida, a fé em Deus, ela é exercida antes da manifestação de sinais, de milagres ou coisa assim. Nesse caso aqui, a manifestação da glória. Foi isso que Jesus disse. Eu não havia dito isso a você? Se você crer, você verá a glória de Deus. Não é ver para crer. Porque hoje todo mundo diz isso. Não, eu sou meio São Tomé, preciso ver para crer. Porque vocês sabem que um dos discípulos de Jesus, o Tomé, quando Jesus ressurgiu, ele não acreditou muito, não. E quando Jesus apareceu para os discípulos, eles disseram, o mestre apareceu. Tomé falou, apareceu, precisaria ver. Daí eu não estava lá, né? Vocês estão dizendo, mas seria bom se eu tivesse, para ter assim aquela certeza. Por isso que Tomé é conhecido, e a gente até fala isso, até quase que como chacota. Quando alguém não acredita muito, a gente diz assim, parece São Tomé aí, né? Porque não acredita muito. Pois bem, apenas para defender Tomézinho aqui, que
é como nós, viu? A gente às vezes fala mal dele, mas é como ele, né? É o Tomé que vai dizer a primeira vez, meu Senhor e meu Deus. Quando Jesus chega e diz assim, Tomé, põe a mão aqui. Tomé, eu estou vendo que a tua fé é meio, né? Tomé, vou te ajudar, Tomé, viu? Me ajuda a te ajudar, Tomé. Põe a mão aqui. Aí Tomé fala, e Tomé cai de joelhos. E diz essa frase muito conhecida, que não é muita gente que diz, hein? Aliás, deixa eu aproveitar aqui para aplicar. Você já disse isso? Já teve um momento na sua vida que você se ajoelhou, caiu da força das suas pernas e se ajoelhou e disse, Senhor, meu Deus e meu Senhor e meu Deus? Porque de repente a gente fala assim, olha, veja aí a fé de Tomé, mas talvez nós nunca tenhamos nos ajoelhado diante de Deus, colocado nosso rostinho lá no chão para nos arrepender dos nossos pecados, para reconhecer diante de Deus as nossas falhas. Talvez a gente seja pior que Tomé. Então vamos aprender com Tomé. Se você nunca fez, faça esse exercício. Tem um momento na sua vida para você dizer, olha, pelo menos eu fiz o que o apóstolo que não tinha muita fé fez. Não tinha muita fé é uma maneira de dizer só que ele estava naquele momento precisando de ainda mais orientação espiritual. E Jesus foi amigo de Tomé e disse para ele, eu estou aqui, pode acreditar, né? Pode crer, creia. Meus irmãos, quando a gente conhece o autor da vida, então a gente exercita essa fé sem precisar de validação. Olha, eu creio no Senhor, mas o Senhor precisa me dar um emprego. Eu creio no Senhor, mas eu estou orando por essa enfermidade e eu vou crer mais se o Senhor curar esse meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, minha filha. A fé deve ser exercida antes dos sinais. A fé deve permanecer em nós sem que haja necessidade de Deus provar, entende? Essa é a fé mais bonita, é a fé que consegue viver dizendo, Senhor, eu oro por isso, eu peço isso, é legítimo pedir, contudo, seja feita a sua vontade. Essa é a fé. A verdadeira fé não é a fé que convence Deus a fazer as coisas que a gente quer. A verdadeira fé é a que pede, mas diz, Senhor, é o Senhor quem sabe. A sua vontade é santa, eu sei que é. A sua vontade é boa, eu sei que o Senhor é bom. A sua vontade é agradável, eu sei que o Senhor é. E eu te louvo. Se o Senhor disser sim, ou se o Senhor disser não. Já pensou? Essa é a fé livre. Essa é a fé que consegue viver com o Senhor, como um dia Paulo disse. Eu tive de aprender algumas coisas. A viver contente em toda e qualquer situação. Por isso ele disse tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso não é, eu consigo todas as coisas porque Deus me fortalece. O tudo posso é, eu suporto todas as coisas porque o Senhor me dá força. Tudo posso passar, tudo posso suportar. Irmãos, alguém que consegue exercitar a sua fé sem necessitar dos sinais é um crente. Acredite nisso que eu estou falando. Aquele que consegue exercitar a fé no poderoso, a fé no Altíssimo, sem que Deus tenha que provar o tempo inteiro que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele atende, essa é uma fé. As outras precisam ser mais robustas. E não é difícil, é pedir, é dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para que eu possa viver dessa maneira. Por isso, fé precede resultados, por isso, glória precede compreensão, e por isso, nós falávamos agora há pouco aos irmãos que estavam chegando aqui, sem fé, ninguém agrada o Senhor. Então, se você quiser agradar o Senhor, se preocupe com a sua fé. Se você tem um gosto, eu quero agradar a Deus, eu quero verdadeiramente agradar ao Senhor. Saiba que um caminho para agradar a Deus é fazer a manutenção da fé. Eu e você podemos fazer manutenção de fé do ponto de vista de querer ter mais fé, ou de uma hora para outra, só porque a gente quer ter fé, a gente ter essa fé. A palavra de Deus diz outras coisas. A palavra de Deus diz que nós somos como um copo que não pode se auto-encher. Então um copo não se enche, uma jarra não se enche. Ou é o filtro que vai encher, ou é a mão de alguém que vai encher. Nós, por nós mesmos, não temos condição de dizer, desculpem aí, hoje eu não estou muito bem de fé, mas amanhã, se você vir falar comigo, eu vou estar cheio de fé, transbordando de fé. Não podemos. Por quê? Porque a fé não é uma obra nossa. A fé é uma obra de Deus, é um dom de Deus. Ele dá a fé para que nenhum de nós se glorie dela.
A fé não é um trunfo que nós temos para Deus, do tipo assim, Senhor, eu aumentei a minha fé. E um homem com fé tem que ser atendido. Senhor, eu tenho fé no Senhor e eu sei que o Senhor vai fazer. Então, atenda ao meu pedido, porque eu sou um homem de fé. Meu Deus, isso, quem faz uma oração assim, prova que não tem fé. Porque a fé não é isso. A fé é um dom de Deus, que Deus nos dá para que nós possamos suportar as agrúrias do mundo, as dificuldades que temos nesse mundo. E apesar de desertos, apesar de escassez, apesar de sofrimentos, apesar de perseguições, apesar de acusações falsas, apesar de mentiras que disserem contra você, contra nós, ainda assim a gente sobreviver. A fé é para isso. A fé não é para que nós vençamos grandes coisas e digamos ao mundo, está vendo o que é um homem que tem fé? Ele pede e Deus dá. Bobagem. Ó, veja o que é a fé. Eu sou um homem, uma mulher, em que eu nunca caí em idolatrias. Veja, só porque eu tenho fé. Tolices. A fé não é para que nós digamos ao mundo que somos alguma coisa. A fé sempre deve glorificar o Senhor. Então, na nossa caminhada, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós vamos chegar até o fim por conta da fé. Essa é a fé que agrada o Senhor. Essa é a fé que Jó teve. Essa é a fé que Jeremias teve. Essa é a fé que o profeta Ageu teve. Essa é a fé que homens e mulheres simples das Escrituras, como Ruth, teve. Essa é a fé que um dia Davi teve. Essa é a fé que Paulo teve. Essa é a fé que João teve para suportar, preso até os 95, até a idade de morrer na ilha. Essa é a fé que os apóstolos tiveram, todos eles, ninguém terminou milionário, ninguém terminou vencedor, todos terminaram mortos por causa do Evangelho, mas Deus os levou até o fim. Isso é fé. Por isso que fé não é uma coisa para a gente ter boas coisas, uma coisa para a gente angariar bênçãos da parte de Deus. Fé é alguma coisa que nos leva a uma condição de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou viver por este poder, o poder de Deus. Verdadeiramente, a fé é isso. Por isso, Herman Bavinck disse em determinado momento, Deus não promete satisfazer os nossos desejos. Deus nunca prometeu que atenderia todas as coisas que nós quiséssemos. Deus não existe para que nós sejamos felizes. Deus não existe para que as coisas deem certo para nós. Deus não promete satisfação de nossas vontades, disse Bavinck. Mas Deus promete fortalecer a nossa confiança. Deus promete aumentar a nossa segurança. Deus promete, eu estou contigo todos os dias. Eu atravessarei com você o vale. Eu estarei com você quando você estiver do outro lado do vale. Eu tenho um lugar para você vir e morar eternamente. Vou te esperar lá. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria isso para vocês. No entanto, eu vou para o pai e volto. E quando voltar, vou levar cada um de vocês comigo. Já pensou? É isso. É na pior dificuldade, nos piores momentos, você falar assim, Deus está no controle. Na pior dor, na pior angústia, na pior frustração, o Senhor Deus está me conduzindo. E eu estou suportando isso porque a glória de Deus me assiste. Então essa é a fé. Veja uma terceira coisa que essa passagem nos mostra sobre o autor da vida. Esse autor da vida aqui, isso está indo mais para o versículo 41 e 42. Quando se conhece verdadeiramente o autor da vida, a gente compreende que tudo acontece para revelar quem Cristo é. Irmãos, por que é que nós estamos vivendo esses dias, não fomos levados ainda à eternidade? Por que que nós temos, eu tenho 55, você tem um pouco mais, um pouco menos, por que eu e você ainda existimos aqui nessa terra? E o motivo é esse, para revelar quem Cristo é. Se tem um motivo para que nós não cheguemos ao céu até hoje, essa manhã de domingo, dia 11 de janeiro, é porque nós ainda estamos nessa terra para revelar ao mundo quem Cristo é. Foi por isso que Jesus falou essas últimas coisas aqui, no versículo 42, para que creiam que tu me enviaste. Então, é um motivo importante esse para nós, motivo de vida, uma razão de vida. Não tem muita gente nos dias atuais que pensa assim, eu não sei o que eu faço mais da minha vida, eu não sei, oncotô, doncovim, poncovô,
E muita gente pensa, minha vida é um círculo, eu ando um passo para frente, 2 para trás. Irmãos, nós não andamos em círculos. Nós andamos num caminho reto. O nosso caminho, na nossa compreensão, nós começamos a entender o nosso caminho na conversão. Quando nós somos achados, o autor, Paulo, falando tanto aos Efésios quanto aos Colossenses, diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós ainda não tínhamos força nas pernas, nós ainda tínhamos nossos olhos abertos, e nós fomos arrancados de lá para um caminho. Não foi para andar em círculos, não. Foi para prosseguir. Foi para ir ao encontro do Senhor. Então, todos os dias, nós caminhamos para mais perto do Senhor. Nós não andamos para longe do Senhor, nós andamos para perto dEle. Hoje, é tão bonito ver isso, e eu vi aqui hoje Dona Maria Teresa, né? E ela falou 78 anos, né? Ela disse, ó, depois de 78 anos, preciso entender o que é realmente a vida, e entender a salvação. E eu perguntei, a senhora crê em Jesus? Ela falou, creio. Crê em Deus? Creio. Quem fez isso? O Espírito. Porque se o Espírito não tivesse feito, ela não creria. Se o Espírito não tivesse tomado esses irmãos que viessem à frente aqui, eles não estariam de pé aqui dizendo, contem comigo, estamos juntos nessa congregação nova. Eles talvez nem saibam, mas você que chegou antes já disse isso também. E os que chegaram por primeiro já disseram isso também. E quando nós lá na frente, daqui a 10 anos, 15 anos, vermos outras igrejas plantadas, todos os anos nós vamos ver gente dizendo, eu estou aqui, conte comigo, vamos em frente. Por que as igrejas existem? Para dizer ao mundo quem Cristo é. Por isso até tem um hino bonito, de vez em quando a gente canta, né? Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Acho que é assim, né, LG? Direi ao mundo, daí sobe um pouco mais. Direi ao mundo que Ele salva, e nessa vida o seguirei. É bonita a canção. Direi ao mundo que sou crente. Posso dizer para você sem medo de errar, você existe para dizer ao mundo que você é crente, que você crê nele. Mas creia, viu? Não duvide de você mesmo. Não é que você deva se fortalecer na sua fé, é que Deus está fazendo essa obra. É para a glória dEle. Diga ao mundo que você crê, diga ao mundo quem é o seu Senhor. Abra sua boca, crie nos seus perfis demonstrações que você é crente. Não se esconda nem de Deus nem do mundo. Se você crê verdadeiramente, a sua vida vai revelar quem Cristo é. Isso é fé. Isso é fé. Porque dizer que Cristo é o Senhor só no nosso meio é trifácil. Pense numa coisa fácil. A gente olha para a pessoa e fala, você crê em Jesus? A pessoa fala, creio. Eu falo, eu também creio. Você crê em Deus? Todo mundo crê. Tenho certeza que todo mundo aqui crê em Deus. Mas a gente precisa se perguntar, e o nosso vizinho de apartamento sabe que a gente crê em Jesus Cristo? E quando a gente está com eles, a gente fala de Jesus Cristo? E quando a gente está em família, nossa família vê nosso comportamento, que nós temos um Senhor, ou a gente pensa assim, não, lá fora eu quero que todos saibam que eu sou um crente perfeito. Aqui minha família me conhece, sabe das minhas fraquezas. Não, não existe uma fé dupla. Eu e você somos, na verdade, o nosso caráter mesmo é aquele que a nossa família conhece. Esse é o nosso caráter. É aquilo que nós somos. Aquilo que nós queremos que as pessoas vejam, essa é a nossa foto de perfil. Esse é o nosso avatar. Essa é a maneira da gente mostrar. Vejam, por isso a gente está sempre sorridente em todas as nossas redes sociais. Agora, quem vê nossas tristezas, quem vê nosso choro, quem vê nossa perda de controle, quem vê quem nós somos mesmo, é a nossa família. Por isso é ali que a gente deve se preocupar em revelar quem Cristo é. Sua família sabe o quanto você é crente. Tenho certeza disso. E a gente precisa se preocupar com isso. Por isso essa é uma passagem que nos mostra, quem conhece o autor da vida, quem conhece mesmo, sabe que tudo acontece para revelar quem Cristo é. Um homem chamado D.A. Carson disse certa vez, os sinais de Cristo não são meros atos de poder, eles são revelações da sua pessoa. Nós revelamos que Cristo é o nosso Senhor todos os dias, na hora que nós vamos nos alimentar, se nós oramos ou não,
na hora em que nós vamos conversar, principalmente com a nossa família, se nós falamos a verdade ou não, se nós somos honestos com eles ou não. Uma das coisas mais bonitas numa família é quando todo mundo sabe de tudo, quando todo mundo se conhece. Por isso que uma igreja, que é uma extensão de família, deve ser um lugar em que todo mundo sabe de tudo. Ninguém precisa se preocupar, isso aqui eu não vou poder contar da minha vida para esse irmão aqui da igreja. Ué, mas ele não é irmão? Não é a família? Por que eu tenho medo disso? Por quê? Eu digo por quê? Porque muitas vezes nós temos medo de confessar nossos pecados. Então nós não contamos, porque na verdade o não contar a nossa vida às pessoas é a dureza do nosso coração em não confessar pecados. Então isso não tem a ver com a igreja, isso tem a ver com o nosso estado de espírito. Por isso que numa igreja todo mundo deve saber tudo de todos, para se ajudarem, para se fortalecerem, para se amarem apesar das imperfeições, para que pessoas juntas possam dizer, vamos orar uns pelos outros, vamos nos apoiar nisso. Quem de nós não tem dificuldades? Todos temos dificuldades. Porventura, então, a igreja é um local de coisas perfeitas? Imagina, a igreja é um local de gente que tem dificuldades. E o que nós precisamos, pelas Escrituras, é termos essa certeza. O Senhor nos aceita, apesar das nossas imperfeições. O Senhor nos ama, apesar das nossas falhas. Olha, se o Senhor nos ama, a igreja nos ama. A igreja não é o corpo de Cristo? A igreja é a extensão de Cristo. Então, por que temos medo da igreja? Então, por que temos medo de conversar com as pessoas sobre nossas dificuldades? Quem conhece o autor da vida sabe que tudo o que acontece na nossa vida é para revelar quem Cristo é. Não tenha medo de revelar a sua dependência. Não tenha vergonha de dizer, eu não oro tanto assim quanto deveria orar. Me ajudem. Não tenha vergonha de dizer, olha, eu já converti há muito tempo, mas eu preciso ler mais as Escrituras, eu não li as Escrituras ainda. Não tenha temor de pedir oração por isso, porque isso vai lhe fazer bem. Agora, se você tiver medo de falar sobre suas fraquezas, ninguém vai lhe ajudar. Se você não abrir a sua vida para as pessoas, quem vai poder te suportar em oração? E aí, quando a gente, orgulhosamente, não abre o que é a nossa vida, nós deixamos de contar com as santas orações dos nossos irmãos, com o apoio nas horas que a gente precisa, com a vida em comunidade. O que acontece na nossa vida precisa revelar quem Cristo é. Quem Cristo é para nós? Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso ajudador, Cristo é o nosso Salvador. Pronto, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas fraquezas. Quando eu olho para essa passagem, mais uma vez, reforço que quando a gente conhece o autor da vida mesmo, a gente vive. Essa é a vida cristã. Quero concluir, irmãos, e deixar algumas aplicações aqui para os meus irmãos nessa manhã. Quando o autor da vida é o seu Senhor, você vai confiar nele, mesmo quando a lógica humana falhar. Se você conhece a Jesus como o doador da vida, você simplesmente vai crer nele, mesmo quando os seus pensamentos forem diferentes. Porque a fé não precisa da minha inteligência, não precisa do número de QIs que eu tenho na cabeça. A fé não precisa das minhas habilidades. Deus se agrada muito mais, talvez, numa fé simples como a fé de uma criança, do que uma fé cheia de discussões com Ele mesmo. Quando a gente confia em Deus de verdade, a lógica humana não tem mais importância. Quando a gente conhece o autor da vida, então a fé é exercitada antes dos resultados, antes das respostas que nós queríamos nas nossas orações. A gente fica em paz antes de receber a resposta, quando se conhece o autor da vida. Quando se conhece o autor da vida, ainda que o sofrimento pareça eterno muitas vezes, a gente descansa na providência de Deus. E é bom viver muitos dos nossos sofrimentos, porque no meio dos nossos sofrimentos, muitas vezes, a nossa fé é aperfeiçoada. Cristãos que fogem do sofrimento como quem foge de uma agulha, muitas vezes morre porque não recebeu o benefício daquela agulha. Daquilo que Deus entregou lá pela boa ciência para que pudesse te livrar da gripe ou de qualquer outra coisa assim. Quando se conhece o autor verdadeiramente,
mesmo que a morte pareça triunfar, lá no final a gente sabe onde está a morte, o teu aguilhão. A glória venceu. Quando a gente conhece o autor da vida, a gente sabe que tem um lugar nos aguardando e um dia aquela porta vai abrir e nós vamos passar. Que Deus te abençoe, te dê graça, que nesse projeto, nesse tempo em que nós podemos caminhar juntos, a gente possa se unir, a gente possa querer bem uns aos outros. Ver a Igreja Betânia com tanta gente nessa manhã é uma alegria muito grande para nós, porque nós sabemos que igreja é local de gente crente, igreja é local de gente que ama Jesus, igreja é local de gente que perdoa aqueles que resvalam, tropeçam, caem. A igreja é local de gente que se abraça, não de gente que se separa. Esse não é um lugar para que cada um viva a sua fé individual. Esse é um local para que a gente se apoie uns aos outros, se ame e juntos possamos superar as lutas. Um dia Jesus disse, vem para fora, Lázaro, e ele foi. Um dia o Espírito Santo te tirou do império das trevas. Quando nós saímos daquele estado de morte, nós passamos a viver. Por isso, quando se conhece o autor da vida, se vive. Antes, não. Mas quando se conhece o autor da vida, a vida jorra de dentro de nós como fontes abundantes, porque é a vida de Deus. Quando nós conhecemos o autor da vida, nós conhecemos a outra parte da vida chamada Zoe, que é a vida eterna. Antes de conhecer o autor da vida, a gente só conhece a bios, ou a vida biológica. Mas quando se conhece o autor da vida, a gente sabe que o biológico é só uma parte da nossa vida. Tem algo depois do biológico. Tem algo que está na eternidade. E eu espero mesmo que nenhum de nós, de todos nós que estamos aqui, se perca. Que nenhum de nós, a começar por nossas crianças, que ninguém se perca. Porque todos fomos tirados deste sepulcro. O que aconteceu com Lázaro é o que aconteceu com a gente. Só que espiritual. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Eu creio muito nisso. Eu olho para vocês e fico imaginando, você está pensando na sua fé, está pensando na sua vida, está pensando no que Deus fez. Isso é real, isso não é uma ilusão, isso é real. Começou. Isso é para a glória de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.